No ano de 1947, o Japão era um cão machucado que lambia as feridas da sua derrota. Tóquio e várias outras cidades tinham como cenário comum um amontoado de escombros, resultado de vários bombardeios que o país sofreu. Muitas obras que lidam com a guerra vão ter o seu clímax e final coincidindo com o fim da guerra. Um desfile de tanques, um comentário sobre os horrores evitados pela derrota do inimigo, ou até mesmo uma reflexão sobre as vidas perdidas e tantas outras destruídas e ceifadas por traumas insuperáveis. Mas como é que é o dia depois do fim da guerra? Como um país derrotado e povoado por pessoas que talvez nem sequer entendiam, para além de aforismos nacionalistas, os motivos da guerra em si, como é possível ver em obras anteriores do Kurosawa, como A Mais Bela e Juventude Sem Arrependimentos, sobre os quais eu já fiz vídeos aqui. Sob o domínio do general MacArthur, que empreendia a desmilitarização do Japão e a ocidentalização das suas instituições, seguindo quaisquer modelos que fossem convenientes à ocupação dos Estados Unidos, o país era povoado por órfãos, ex-soldados traumatizados, viúvas, doentes, vítimas da radiação, e um povo que tinha que rapidamente esquecer tudo que aprenderam nos anos anteriores sobre os terríveis americanos, que a partir de agora deveriam ser vistos como seu grande amigo e aliado que vinha para libertá-los de si mesmos. Esse trauma coletivo foi processado ao longo das décadas seguintes de muitas formas pela ficção japonesa. Em cada filme do Godzilla, dos mais sérios aos mais infantis, em cada ópera espacial com guerras intergalácticas como Gundam e Yamato, em cada mangá apocalíptico em que uma sociedade bárbara surge das ruínas da civilização, como Hokuto no Ken, em cada narrativa de órfãos que tentavam sobreviver em um mundo hostil, como Ashita no Joe. Em cada uma dessas obras, uma faceta única de como lidar com a realidade através do conforto do faz de conta. E algumas dessas obras até nos dão a oportunidade de ver de uma forma direta e contemporânea o fim da guerra, como o filme Subarashiki Nichiobi ou Um Domingo Maravilhoso, de 1947. Dentre os escombros, a escassez e a vida dura do Japão nos primeiros anos após o fim da guerra, o casal de noivos Yuzo, um ex-soldado pessimista, e Masako, uma jovem sonhadora otimista, tentam resolver um dilema que atormenta a humanidade há séculos. Em um encontro, quem é que tem que pagar a conta? O pé rapado do Yuzo tá esperando a Masako chegar na estação de trem e ver uma bela de uma bituca de cigarro no chão ali dando bobeira. Aí ele fica encarando o cigarrinho como Chaves fica olhando para um sanduíche de presunto. Ele que já não degustava um tabaquinho há tempos, porque nem pra isso o dinheiro chega, não resiste e cata ali a beata meio fumada, mas felizmente, ou infelizmente, a Masako chega bem a tempo de dar um tapa na mão dele e fica olhando com cara de mãe que viu o filho comer meleca. O filme inteiro, como o nome indica, se passa em um domingo, em que o casal passeia pela cidade. Eles trabalham a semana inteira e ficam esperando pra se ver sorrindo, só que, mesmo se matando de trabalhar, o dinheiro não chega pra muita coisa. Nesse domingo, o Yuzo tem 15 ienes pro rolê e quer cancelar por causa disso. A Masako tem 20 e diz que se juntarem os dois, até dá pra curtir o dia. Só que o Yuzo, que andou ouvindo muito podcast masculinista, acha que o certo é ele pagar, já que ele é o homem. E a Masako, que já tá acostumada com esse papo furado e como toda mulher numa sociedade paternalista tem que aprender a navegar as inseguranças masculinas, consegue convencer ele a deixar de ser burro e irem dar uma volta juntos com o orçamento de 35 ienes deles. Só de brincadeira eu tentei aqui descobrir quanto dinheiro seria isso, mas eu só consegui achar valores da inflação japonesa a partir de 1955. E em 8 anos, especialmente no período pós-guerra, o valor do dinheiro pode ter mudado radicalmente. De qualquer forma, em 55, 35 ienes seriam por volta de R$9 os valores de hoje. De acordo com uma informação que eu encontrei num editorial do New York Times dos anos 80 e replicado por outros lados durante a ocupação de 45, a taxa de câmbio era 15 ienes para $1. Em 46 era 50 ienes para $1 e em 47 chegou a 270.
E por fim, em 49 já estava em 360 ienes para $1. Ou seja, segundo os meus cálculos, 35 ienes em 1947 daria algo mais ou menos entre quase nada e porra nenhuma. E o dinheiro, ou a falta dele, é uma das engrenagens que movimentam a trama do filme. Quase todos os conflitos que vemos vêm daí. Já no começo do filme, a gente tem uma cena que evidencia bastante a diferença da personalidade do casal. Os dois acabam passando por uma casa que está à venda e a Masako quer ir lá ver a casa. Ela se diverte sonhando o que vai fazer em cada cantinho quando comprar o imóvel. Já o Yuzo tá o tempo todo carrancudo e irritado porque sabe que eles nunca vão ter grana para comprar aquela casa. Para ele, sonhar é uma bobagem e até mesmo um sofrimento. O contraste entre as diferentes classes sociais que existiam na época também é evidenciado em vários momentos no filme, e se quiser dá para fazer uma leitura marxista bem facilmente aqui. Quando eles estão de saída da casa, vem um outro casal dar uma olhada, só que dessa vez, o homem do casal quer comprar a casa insistindo que ela é barata para eles, enquanto é a mulher que começa a colocar defeito em tudo e quer uma casa melhor. Ao ouvir que tem um quartinho para alugar em outro canto da cidade, os dois tentam sonhar um pouco mais baixo. Talvez comprar seja impossível, mas alugar um quartinho pode ser que dê, mas mais uma vez o sonho é frustrado. O próprio funcionário que trabalha na casa onde eles querem alugar um quarto os adverte comicamente que ele não bate sol, a janela dá de frente para um banheiro de uma fábrica, é gelado no inverno, quente no verão e eles vão ficar doentes se viverem lá. Mas no fim das contas, o que realmente os desencoraja de viver ali é o preço do quarto. Mesmo com todos esses defeitos, ainda é caro demais para eles. Mais uma vez, pondo fim ao sonho de viverem juntos. Para filmar as tomadas pela cidade de Tóquio, o Kurosawa saía pela rua mesmo com a sua equipe no estilo meio neorrealismo italiano, que por acaso também tinha como tema central a pobreza no pós-guerra. A equipe do filme tentava esconder a câmera para que a população não se desse conta de que estavam gravando um filme ali, e o fato dos atores não serem famosos ajudou bastante. Ele conta um pouco sobre isso na sua biografia. Para fazer essas sequências na rua com a câmera escondida, a gente colocava a câmera dentro de uma caixa que era embalada em um pano que tinha só um buraquinho para as lentes atravessarem. Um dia fomos filmar na estação de Shinjuku, em Tóquio, e coloquei a câmera no chão da plataforma e esperei o trem chegar. Íamos filmar a Kakita saindo do trem, mas enquanto eu esperava, um velho apareceu do nada e se plantou na frente da câmera. Eu tentei acotovelar ele para ele sair do caminho, mas quando ele sentiu meu toque, ele enfiou a mão no bolso para agarrar a carteira. Ele achou que eu fosse um ladrão. Outro momento que destaca a disparidade de classes no filme é quando o Yuzo vai tentar visitar um amigo dele, que parece ter ficado rico, abrindo um cabaré na cidade. A cena acaba revelando muito sobre as dinâmicas sociais da Tóquio da época de uma forma bem condensada. O Yuzo diz que conhece o dono e quer ver ele, o que os funcionários do cabaré chique, ao olharem para ele, duvidam. Como ele insiste, eles acabam levando o Yuzo pro fundo do cabaré para evitar que ele faça um escândalo na entrada do clube frequentado pela nata da cidade. Nos fundos, eles já dão para ele um prato de comida e uma garrafa de cerveja e ele fica sem entender nada, mas a explicação vem de outro colega que tá ali e pergunta para ele quem é o chefe do Yuzo. O Yuzo tinha sido confundido pelos funcionários com algum trambiqueiro que tentava chantagear o dono por dinheiro. Cada prato ali no cabaré que o Yuzo se recusa a comer custa mais de 100 ienes, o triplo do orçamento do casal pro dia inteiro. Ofendido com a situação inteira, ele vai embora, mas não sem antes se ver refletido em um espelho ao lado das pessoas da alta classe que frequentavam o local, ressaltando a diferença entre ele e aquelas pessoas. Para tentar se distrair da sucessão de desencantos, ele resolve jogar beisebol com os moleques na rua, em uma cena muito bonita, em que eles são interrompidos por carros, como as crianças que jogam futebol no bairro, marcando o gol com chinelos. Quando ele acerta a bola, ela cai na loja de um tiozinho que faz ele comprar uns bolinhos para compensar pelos estragos, e lá se vão os primeiros 10 ienes do orçamento deles. No zoológico, eles ficam vendo os animais e fazendo comentários sobre os bichos e soltam a pérola de que, para animal, não tem inflação. E nos rolês de Tóquio, sem saber muito o que fazer, os dois resolvem ir para um concerto de música para ver a Sinfonia Inacabada de Schubert. Arte é para as massas, diz a Masako, parecendo fazer uma citação que eu não consegui identificar a origem.
Só que enquanto aguardam na fila, uns cambistas trambiqueiros compram os últimos ingressos da plateia, que eram mais baratos e estava dentro do orçamento deles. O Yuzo vai tirar satisfação com os cambistas e toma uma surra deles. Eles resolvem então que ao menos podem tomar um café com o dinheirinho que eles têm, mas até isso acaba mal. O café que eles tomam está inflacionado por ter leite junto, e é mais caro do que eles imaginavam. E o Yuzo tem que deixar o seu casaco para trás como garantia que vai voltar para pagar a diferença no outro dia. Nas ruínas de um prédio de Tóquio, os dois começam a sonhar com um café que vão abrir ali em meio aos escombros, discutindo minuciosamente os detalhes e ensinando o atendimento. O Yuzo gradualmente vai entrando na brincadeira, parecendo ter mais esperança mais perto do fim do filme. Frustrados por não poderem ver o concerto e terem pouco a pouco muitos dos seus sonhos desfeitos durante o dia, é o Yuzo que resolve agora sonhar e leva a Masako para um anfiteatro, onde ele vai reger uma orquestra imaginária para ela. Depois de algumas tentativas, ele se desanima com a ideia. A Masako, então, quebra a quarta parede e se vira para a plateia e pede que o aplaudam para que ele tenha ânimo de reger sua orquestra imaginária. A intenção do Kurosawa era fazer um experimento cinematográfico em que ele convidaria a plateia a participar do filme, criando a ilusão de que o seu aplauso mudaria o final do filme. No entanto, no Japão, o tiro saiu pela culatra, como conta o próprio Kurosawa em sua biografia. O experimento foi um fracasso no Japão. A audiência japonesa permaneceu quieta e, porque não tinham ânimo para aplaudir, deu tudo errado. Mas em Paris, a cena foi bem sucedida. O público francês reagiu aplaudindo com entusiasmo e o som da orquestra, afinando seus instrumentos, surgia à medida que os aplausos terminavam, causando na audiência as emoções fortes e estranhas que eu desejava. Esse filme foi coescrito por Uekusa Keinosuke, um amigo de infância do Kurosawa, que ele foi reencontrar depois de adulto trabalhando para Toho. Depois do lançamento, eles receberam um postal de um antigo professor com quem se reencontraram. O Uekusa também trabalhou com Kurosawa no seu filme seguinte, Yoidare Tenshi, O Anjo Bêbado. Um Domingo do Bom é mais um desses filmes mais desconhecidos do Kurosawa, mas que é um documento importante da vida na Tóquio do pós-guerra e da dificuldade daqueles que querem começar ou continuar suas vidas nesse cenário. Durante o filme, dá pra ver as dimensões da cidade de Tóquio, que se alarga em grandes distâncias, e os personagens atravessam correndo de trem de um lado para o outro. Tóquio aparece como um personagem, apesar do clichê de se dizer isso. É uma cidade de muitas faces refletidas nos prédios destruídos, nas crianças de rua com quem você partilha o almoço e que tem dinheiro para te oferecer, sabe-se lá como, na disparidade entre as classes evidenciadas em vários momentos no filme, nos trambiqueiros que chantageiam os comerciantes locais ou vendem ingressos mais caros, nas moças do cabaré que trabalham até desmaiarem de exaustão, nos fotógrafos de rua que tentam ganhar uma moedinha, nas crianças que jogam beisebol no meio da estrada, nos cafés da cidade, na pressa para não perder o trem. Em tudo isso, fragmentos da realidade, daquele cotidiano, são capturados com cuidado e registrados no filme. Personagens que logo desaparecem na multidão da cidade, saindo de cena, deixando apenas sugestões do que seria a sua história. Com o apoio da Masako, o Yuzo vai ganhando ânimo diante da sua impotência para lidar com os vários acontecimentos do filme. Mas, em contrapartida, a Masako, que vai animando seu companheiro, se desanima, invertendo os papéis, sendo aí a vez dele tentar dar ânimo a ela na cena final do filme. Afinal, sofrer é mais fácil a dois do que sozinho. O mais triste pra mim é pensar que hoje, na nossa realidade, daqui do outro lado, é talvez tão difícil quanto, ou ainda mais difícil sonhar com a ideia de ter uma casa do que no Japão devastado pela guerra. Não posso ficar